pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto de educação continuada. O tema aqui discutido hoje será delírio. E essa aula será um pouco diferente das outras, porque aqui hoje vamos discutir um caso clínico. Vamos lá? Senhora Joana, de 72 anos, foi levada a uma unidade de pronto atendimento devido a queixas da família de uma mudança no comportamento há 2 dias. Eles referiam que ela passou a ficar muito confusa, não dormia a noite toda, falava coisas sem sentido e depois dormia novamente. Em alguns momentos, ela se tornava agressiva e em outros agia normalmente. Há um dia, evoluiu com uma piora. Dizia inclusive ver criancinhas e o falecido marido dentro de sua casa, coisas que ninguém mais enxergava, e não reconhecia os familiares. Como antecedentes pessoais, Dona Joana teve 8 gestações, 7 partos e 1 aborto, é hipertensa e diabética, em uso de losartana 50 mg de 12 em 12 horas e metformina 500 mg depois do café e depois do almoço. Não tinha nenhum histórico de tratamento psiquiátrico prévio e nem alguma alteração semelhante a essa. E qual a diferença entre delirium e delírio? O delirium é uma alteração do nível de consciência associada a alterações cognitivas que ocorre de maneira abrupta, tem um curso flutuante e está relacionada a uma alteração clínica. Quando essa condição clínica é tratada, se resolve também o quadro de delirium. Já o delírio é uma alteração do estado mental. Consiste num juízo patologicamente falso. Porém, essa crença não pode ser removida por outras pessoas e geralmente tem um conteúdo impossível. A senhora Joana, paciente do nosso caso, vamos resgatar algumas características importantes aqui. Ela tem 72 anos, se apresentou de uma forma confusa, que ocorreu de uma maneira abrupta, tinha períodos de melhora e de piora, comprometimento do sono, via o falecido marido e criancinhas pela casa, nunca teve nenhum quadro semelhante e é diabética e hipertensa. Alguns fatores de risco para o desenvolvimento de delírio são idade maior de 65 anos, déficits sensoriais como visuais ou auditivos, distúrbios metabólicos, um prejuízo cognitivo prévio e a realização de procedimentos invasivos, como, por exemplo, cirurgias ou sondagem vesical. Então, a senhora Joana foi admitida no pronto-socorro, levada até uma sala de emergência. Mas ela ficou muito agitada, tentou agredir a equipe de enfermagem, gritava xingamentos contra todos. Ela se dizia muito incomodada porque estavam invadindo a casa dela, gritava e pedia socorro. E por conta dessa apresentação, para garantir a segurança, ela foi então restrita no leito com a contenção dos 4 membros. O delírio é uma condição bastante prevalente nos atendimentos tanto de pronto-socorro como das enfermarias e até mesmo na UTI. Porém, é uma condição muito pouco diagnosticada e as apresentações também são as mais diversas. O quadro pode se iniciar com uma leve agitação, uma irritabilidade, alterações de sono, seja com uma hipersonia, ou seja, uma sonolência excessiva, ou com prejuízo desse sono, que antes tinha um padrão regular, mas desperta várias vezes, ou tem um sono muito agitado, falando bastante, pedindo para se levantar do leito a todo momento. Pode haver um prejuízo da atenção, então você tenta conversar com o paciente quando vai examiná-lo. Parece que ele está muito distraído com o que está acontecendo em torno dele, de fora do quarto, com os leitos em torno dele. E às vezes parece que ele nem mesmo consegue manter uma conversa com você, até com uma alteração do nível de consciência. Horas parece bastante desperto, concentrado no que está acontecendo, participando daquele momento. Em horas parece extremamente sonolento, com uma fala confusa. Pode ocorrer até uma desorientação em tempo e espaço, não reconhecendo as pessoas que estão acompanhando, que local é aquele onde ele está,
que dia da semana ou até mesmo o horário do dia. Alterações de humor que podem se manifestar através de uma queixa mesmo do próprio paciente, de uma sensação de tristeza ou da observação da labilidade emocional, seria um choro muito fácil, até mesmo sem motivo, ou que o próprio paciente não consiga explicar. Uma euforia bastante ligado, aceso, falando muito, em alguns momentos até mesmo inadequado, e isso pode chegar até um nível de uma heteroagressividade. Costuma chamar mais atenção as alterações da senso-percepção, quando o paciente queixa estar ouvindo ou vendo alguma coisa que ninguém mais percebe, que nós chamamos de alucinações auditivas ou visuais. O paciente pode ter essas percepções que também vão oscilando ao longo do dia. Então, em alguns momentos ele não fala sobre aquilo, em outros é um tema bastante recorrente, insiste bastante em falar que está incomodado com aquilo, que está vendo, pede para que outras pessoas confirmem ou até conversa com outras pessoas que só ele enxerga, mas que não estão ali no mesmo ambiente. Outros tentam se levantar do leito, sacar dispositivos como acesso venoso, sonda nasointeral, sonda vesical. Então, é uma condição que deve ser identificada para prevenir riscos maiores ao paciente e a todos os outros pacientes do quarto, à própria equipe de saúde que está prestando assistência. Apesar da idade avançada ser um fator de risco para o desenvolvimento de delírio, não é restrita a pessoas de idade mais avançada. Inclusive, algumas causas são bastante comuns em qualquer faixa etária, como por exemplo, hipóxia, desidratação, alterações de eletrólitos, TCE, pós-operatório, insuficiência renal, hepática, cardíaca, anemias, infecções de trato respiratório, trato gastrointestinal, pulmonar e até mesmo em alguns casos em que haja uma intoxicação, seja por medicamentos ou por substâncias de abuso. Voltamos então ao caso da senhora Joana. No exame físico, ela se apresentava sudoreica, descorada, uma cruz em 4, bulhas rítmicas, normofonéticas em 2 tempos, sem sopros, na ausculta cardíaca, na ausculta pulmonar. Havia murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem nenhum ruído adventício. As mucosas estavam ressecadas, não havia nenhum déficit neurológico focal, como por exemplo as pupilas. Elas estavam fotorreagentes. E apesar da fala desconexa, ela não apresentava a dislalia ou desvio de rima. Nos sinais vitais encontrados: pressão arterial 150 por 100 milímetros de mercúrio, temperatura axilar de 38,5, a frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca de 98 batimentos por minuto e um destro de 98 mg por decilitro. Nesses casos, para a elaboração de um diagnóstico, é fundamental, examinar esse paciente para encontrar possíveis indícios do que pode ter levado a essa alteração, os sinais vitais, exame neurológico. E é extremamente importante também conversar com aqueles que levaram o paciente ao atendimento, conhecidos, amigos, familiares, que possam nos direcionar. Por exemplo, um paciente mais jovem pode ter feito uso de álcool ou de alguma outra substância. Um paciente idoso iniciou algum tratamento recentemente, teve algum diagnóstico recentemente, houve algum risco de queda ou de TCE associado, um acidente automobilístico, uma queda da própria altura, escorregou e caiu em casa. Identificar também comorbidades pré-existentes nesse paciente, seja comorbidades psiquiátricas ou clínicas. Essas informações colhidas então na anamnese vão nos auxiliar a direcionar os exames complementares para cada caso. Então vamos iniciar, por exemplo, com um hemograma, avaliação dos eletrólitos, da glicemia, um exame de urina, função renal, hepática, tireoidiana se tiver disponibilidade, um exame de urina, exames de imagem como por exemplo um raio-x de tórax,
ou até um eletrocardiograma. A avaliação de sorologias é bastante importante. Diante de uma suspeita de um TCE, de uma queda, é importante também pensar no exame de imagem como uma tomografia ou até ressonância, dependendo da disponibilidade no serviço. Com relação aos exames solicitados para a senhora Joana, veio então um hemograma com hemoglobina de 11,4, hematócrito de 34,2, leucócitos de 15.000, bastonetes de 750, plaquetas de 250.000. Na urina 1, a coloração amarelo turvo, nitrito positivo, leucocitura de 17.000, hematúria de 5.000 e a presença de filamentos de muco. Na tomografia de crânio, haviam alterações discretas do volume que eram compatíveis com a idade, mas não ficaram evidentes sinais de sangramento ou do desvio da linha média. Portanto, diante desses resultados, podemos ter um direcionamento, que a senhora Joana muito provavelmente tem uma infecção de foco urinário. Esse hemograma tem esse desvio à esquerda, que chamamos, né? E na urina veio esse aumento, essa leucocitúria associada à hematúria e o nitrito positivo. Descartamos, então, alguma causa primariamente neurológica, como, por exemplo, alguma alteração cerebrovascular ou algum indicativo de TCE. Então, a família da senhora Joana demonstra uma grande preocupação de que ela esteja desenvolvendo o mesmo quadro do falecido marido, que tinha Alzheimer. E essa preocupação é bastante comum, porque tem-se um entendimento de que essa alteração é devida a alguma condição psiquiátrica, principalmente uma esquizofrenia, transtorno bipolar ou dentro das síndromes demenciais. Mas o que vai caracterizar principalmente essa diferença é o curso de evolução dessa apresentação, que é abrupto, flutuante, tem relação com uma causa clínica e é possivelmente reversível. Um outro ponto de preocupação dessa família foi a contenção que estava sendo realizada na paciente. E como nós já falamos na aula de agitação psicomotora, a contenção ela é indicada em casos em que se pretende prevenir um risco ao paciente ou a terceiros. E ela deve ser um procedimento sempre indicado de uma forma correta, sem ser de uma forma punitiva e vai ser mantido pelo menor tempo possível. Então isso também é um dado importante a ser apresentado à família. E mais importante ainda do que pensar numa forma de tratamento, é identificar medidas para uma prevenção dessa apresentação. Então, como falamos lá no início, alguns dos fatores de risco são os déficits sensoriais. Então é importante que a equipe multiprofissional favoreça que o paciente permaneça, por exemplo, com óculos, com aparelho auditivo, que ele se mantenha uma certa autonomia, como por exemplo de se locomover, garantindo que ele tenha escadas para descer do leito, se possível algum dispositivo auxiliar, como uma bengala, um andador, ou se for o caso, uma cadeira de rodas, num quarto onde ele tenha uma iluminação adequada para poder se orientar ao longo do dia, e se possível que contenha calendários ou relógios para ele também utilizar como uma forma de se orientar. Com relação às medicações, deve-se sempre pensar no sentido de evitar que muitas medicações sejam administradas juntas, até na tentativa de identificar se essa alteração do paciente é devido a algum desses medicamentos. Garantir também a nutrição e a hidratação adequada dele, pois como já falamos, alterações metabólicas e a desidratação, anemia, também são causas do delirium. É importante também retirar de próximo desse paciente algum objeto potencialmente perigoso, como por exemplo, um frasco de medicação que foi aberto e ficou ali próximo, uma agulha desencapada. E aqui, o que vamos falar de tratamento farmacológico não tem como objetivo tratar a etiologia do delírio, mas, na verdade, de controlar sintomas, como, por exemplo, a agressividade ou outros comportamentos de risco que possam comprometer o tratamento adequado
da condição que precipitou essa apresentação no paciente. Os benzodiazepínicos não são indicados nesses casos, pois eles podem promover uma sedação excessiva e comprometer aquela nossa avaliação do nível de consciência do paciente. Além disso, pode predispor a algo que chamamos de efeito paradoxal, ou seja, ao invés de tranquilizar, vai causar uma excitação ainda maior nesse paciente. Então, a medicação escolhida acabam sendo os antipsicóticos, que também têm um potencial sedativo, porém num perfil diferente dos benzodiazepínicos. O haloperidol é usado nas doses de 0,5 a 5 mg, com intervalo de 2 até 12 horas, e a sua administração pode ser via oral ou intramuscular. Porém, pode precipitar a uma alteração cardíaca, levando a um alargamento do intervalo QT no eletrocardiograma. A clorpromazina, na dose de 12,5 a 50 mg, com intervalo de 4 a 12 horas entre as doses. Também tem a sua administração via oral ou intramuscular, porém, como efeito colateral, pode levar à hipotensão, sendo também um fator de risco para queda. A risperidona, na dose de 0,5 a 3 mg, com intervalo de 12 a 24 horas, é a medicação preferível quando existe o delírio hipoativo. A olanzapina, na dose de 2,5 a 20 mg, com intervalo de 12 a 24 horas, tem uma resposta pior naqueles pacientes com uma demência pré-existente. A quetiapina, indicada nas doses entre 12,5 e 200 mg, com intervalo de 12 a 24 horas, também pode levar à hipotensão, mas é a medicação preferível tanto na doença de Parkinson quanto na demência de Lewy. Em relação à senhora Joana, para ela foi prescrita o tratamento com antibiótico terapia, realizada a hidratação endovenosa e medicada para o controle da agitação com haloperidol 5 mg, uma ampola IM. Ela foi então transferida a um leito de enfermaria. No dia seguinte, ela evoluiu com uma melhora parcial do quadro. Apesar de confusa, já não estava mais agressiva e dormia melhor. O paciente então recebeu alta no terceiro dia com um quadro ainda discreto de desorientação temporoespacial, mas já não se apresentava agressiva nem com as alterações da sensopercepção.